Tem um fundo imobiliário que me parece muito subestimado aqui no mercado financeiro. Não vejo o pessoal falando muito dele, o que pode ser muito bom, já que fundo modinha nem sempre é boa coisa, e que aparentemente está deixando outros fundos imobiliários, e aí eu estou falando do segmento de shopping centers, para trás. Eu estou falando aqui do PMLL11, antigo MOL 11. Pô, Luan, mas por que você tá achando esse fundo subestimado? É sobre isso que a gente vai tratar nesse vídeo. Vem comigo. Salve, salve, investidor, como é que você está? E esse aqui é um tema que não é muito falado aqui no canal, fundo imobiliário, mas eu senti a necessidade de tratar desse fundo, porque me parece subestimado. Eu tô falando aqui do PMLL11, que atualmente se chama Pátria Malls, mas antigamente, esse é o nome que está aqui, ó, Genial Malls, era um fundo gerido pela Genial, foi vendido para a Pátria. E o que acontece? Ah, entendi por que você está falando que tá barato, por causa do PVP. Não, não é nem por isso. Esse indicador aqui nem é tão importante assim. O que mais importa aqui desse fundo são os seus indicadores operacionais da operação de shopping centers. E esses indicadores estão muito bons. E mesmo assim, o fundo ainda tem desconto em relação aos seus pares de setor, segmento de shopping center, que é um setor que, olhando para fundos imobiliários de tijolo, os principais, especialmente lajes, renda urbana e logístico/industrial e outros híbridos, eu vejo um grande potencial quando a gente está falando de bons shopping centers. Também não é qualquer shopping center. Shopping que não tem ali boas taxas de ocupação, que não conseguem crescer ali o faturamento nas mesmas lojas existentes há mais de um ano ali no portfólio do shopping, aí não adianta. Daí não adianta. Eu preciso de shopping centers que me proporcionem crescimento de vendas nas mesmas lojas, alta taxa de ocupação, favorecendo tanto o crescimento da minha receita operacional, NOI, quanto dos proventos pagos. Eu preciso ver uma evolução disso, porque se for tudo estagnado, aí não adianta nada. E o que eu tenho notado entre fundos de shopping center, primeiro, veja, o fundo nesse ano está subindo 5%, acima do IFIX, subiu 3, 4%, nos últimos 12 meses subindo nem 10%, ao passo que ações, até de shopping center, dispararam, né? Aí a coisa é outra, a precificação é outra. Mas o que eu quero te falar é o seguinte: olhando aqui para outros fundos de shopping, você tem o XPML negociando no valor patrimonial. Só por aqui você já vê uma diferença de desconto. Você tem o HGBS também negociando valor patrimonial. Aí você tem o VISC, que é um fundo que, na minha opinião, é muito superestimado, mas negociando também abaixo do valor patrimonial. Yield de 9%, HGBS 9%, XPML 10%, mas também a gente tem que reconhecer que teve venda ali de ativo. E o PMLL, ele está aqui em quase 10, mas ele pode pagar mais do que 10. Porque isso aqui está pegando os últimos 12 meses. E deixa eu te mostrar aqui quanto que o fundo está pagando mensalmente nesse momento. Aqui embaixo, no Investidor 10, você tem aqui os valores que estão sendo pagos. Você vai aqui, ó, PMLL11 dividendo. Primeiro, olha o histórico aqui desse fundo. Um histórico de crescimento constante, com exceção aqui da pandemia. De novo, um movimento excepcional. Aconteceu em todo o setor, até fora dos fundos imobiliários. Você vai notar que 2021, 6,54, 8,98, 9,65, R$ 10, 10,25. Ou seja, os rendimentos estão crescendo. Rendimento só faz sentido se for crescente. Senão, a inflação vai destruir seu poder de compra. E esse fundo vem mostrando que é capaz de entregar crescimento. Mas em relação ao corrente ano, vou pegar aqui o mensal, o fundo está distribuindo R$ 1 por mês. Ou seja, se continuar assim, ele poderia distribuir R$ 12 no ano. E quanto ele custa? Ele está custando quase R$ 109. Vou arredondar aqui para R$ 109. Então, se ele entregar R$ 12, a gente está falando de um dividend yield de 11%. Pô, gente, 11% frente a outros ali que vão no máximo pagar 10, 9 a 10, esperado 9, me parece que há aí um certo descaso do mercado com esse fundo. Mas aqui é só um dos indicadores. Eu quero pegar o operacional. Vamos falar de taxa de vacância? Ou, a contrário senso, a taxa de ocupação das lojas no shopping? Vamos falar disso. A taxa de vacância do PMLL está abaixo de 4%. 4%. A gente está falando de uma ocupação que supera 96%. No último relatório gerencial, a gestão citou 97% de ocupação, máxima histórica. Ou 97%, vamos combinar que isso aqui é bem raro. Quando você pega aqui o XPML, que é considerado aí por muitos o melhor de shopping da Bolsa de Valores, a ocupação dele
não bate 96%, porque a vacância é 4,2%. VISC, vacância quase 5%. Então, supera um pouco a taxa de ocupação de 95%. E o HGBS, um dos mais antigos da bolsa, supera também um pouco 95%. Sendo assim, o PMLL, do ponto de vista de taxa de ocupação, ele está à frente de todos os demais. E mesmo comparando com a Multiplan, a melhor ação de shopping center da bolsa, que tem uma taxa de ocupação, ó, pelo menos em relação a 2025, de 96,3%, o PMLL superou esse nível. Ou seja, a ocupação do PMLL é equiparável à ocupação da Multiplan. É um indicador operacional muito importante, mas não para por aqui. Outro indicador importante para shopping center é o seguinte, é o indicador SSS, Same Store Sales, venda nas mesmas lojas ou vendas nas mesmas lojas. O que isso significa? Significa o seguinte, está havendo crescimento nas vendas, no faturamento de lojas que já estão no portfólio do shopping há mais de um ano? Mas por que isso é importante, Luan? Porque se eu abro uma nova loja, vou lá, contrato um contrato de locação dentro de um shopping center e aí tem inauguração. Você sabe que inauguração nos primeiros meses tem boom de vendas. Você sabe que tem. Agora, eu quero saber, tá tendo crescimento? Meu lojista tá satisfeito? Lojista de longa data? Porque assim, com baixa rotatividade de contratos, baixo turnover que a gente fala, o que você tem na prática? Você tem previsibilidade e crescimento, porque além de você ter uma parte da receita do shopping que vem de um percentual sobre o faturamento do lojista, você tem o valor fixo que é reajustado por um índice de inflação. Agora, esse crescimento nas mesmas lojas precisa ser um crescimento também acima da inflação. Senão também você não está gerando muito valor. E aqui o crescimento, olha só que interessante, foi de 7%. De novo, vou comparar com a Multiplan. Na Multiplan, esse indicador foi de 6,3% em relação a 2024. PMLL está dando show, Não bastasse tudo isso, ele é um fundo de baixo custo, o que ajuda a gerar ainda mais valor para o cotista. Sobra mais dinheiro para a distribuição. Por quê? Porque ele detém uma taxa de administração de apenas 0,5% ao ano. É uma das menores taxas, não só do segmento de shopping, mas de todos os fundos de tijolos. Baixo custo, indicadores operacionais elevados, trazendo previsibilidade de renda, e ainda você tem indicador financeiro de qualidade. É o fundo que está com o menor nível de alavancagem financeira entre esses aqui de shopping. Mesmo o XPML, que reduziu a sua alavancagem, ele tem uma alavancagem aí que supera 12%. Eu vou te mostrar como é que você calcula. E tá aqui, tá? No informe mensal. Esse documento você encontra lá no site do fundo imobiliário, dá um pouco mais de trabalho, ou aqui no Investidor 10, você tem esse documento fácil para você. Logo aqui, ó, comunicado. Você vai pegar aqui, ó, o último informe mensal. São os dados contábeis do fundo imobiliário. E saiba você que a questão da alavancagem financeira é uma das mais relevantes, na minha opinião, hoje, quando a gente está tratando de fundos imobiliários. Sabe por quê? Eu já vou te contar, mas antes, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal. E se você precisa de uma análise da sua carteira via relatório, recomendações ou a construção do seu portfólio do absoluto zero, eu te convido a pedir um orçamento aqui na descrição. Tem um link para você fazer um orçamento com a minha equipe e sou eu que vou produzir o relatório, sou eu que vou produzir as recomendações, sou eu que irei te atender, não tem delegação de trabalho. Então, se tiver interesse, o link está aqui embaixo. Agora, continuando. Por que esse indicador de alavancagem financeira é tão importante nos fundos imobiliários? Porque o que acontece é o seguinte, alavancagem financeira significa dívida. E dívida é sempre ruim? Não, nem mesmo para a pessoa física. Financiamento imobiliário pode ser algo bom a depender do caso para a pessoa física. Mas para a pessoa jurídica, quando a gente está tratando das empresas no geral, quando elas tomam dívida até certo ponto, a diferença entre remédio, veneno e a dose, elas têm um benefício fiscal. O que é esse benefício fiscal? Eu pego o valor que eu gasto com pagamento de juros e amortização e essa grana eu abato lá da base de cálculo do imposto a pagar. Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. E aí, se eu abato, na prática eu estou pagando menos impostos. Então existe um benefício fiscal de tributos, impostos. Só que os fundos imobiliários, eles não têm esse benefício. A estrutura do fundo imobiliário, por mais que a gente está falando aqui de uma empresa, né, é uma atividade econômica de shopping center, não difere muito da atividade econômica de shopping center, da Allos e da Multiplan. Mas ainda assim você não tem esse benefício fiscal. De tal modo que, segundo o teorema de Modigliani-Miller, você, ao tomar dívida no caso de fundo imobiliário, você só está aumentando o risco do fundo imobiliário. Você não está gerando valor automaticamente. Sendo que dívida em empresas, constituição na forma de empresa, nesse caso,
você tem um benefício fiscal, então você está gerando valor que é a economia tributária. Isso você não tem nos fundos imobiliários. Então, dívida em fundo imobiliário geralmente é algo ruim, porque só adiciona risco. Quando que vai ser algo bom? Quando a gestão consegue fazer malabarismo de pegar uma dívida super barata e que não vai crescer muito para comprar um imóvel ou construir um shopping, se for o caso, e obter taxas de retorno superiores ao custo da dívida. Cara, dificílimo. Só que a indústria acabou o quê? Fazendo o quê? Tornando-se uma prática comum. Tomar dívida em fundo imobiliário, o que não era para ser. Então hoje a gente tem que ficar atento no seguinte: quais são os fundos com menor nível de alavancagem? E todos esses fundos que eu mostrei aqui, para além do PMLL, estão com alavancagem acima de 12%, para mais, para 20%. Você tem fundo com alavancagem de quase 40%. O TRXF é 35%. E assim vai. É um nível de alavancagem muito alta para uma estrutura que não tem benefício fiscal. Mas aqui é uma exceção. Ah, Luan, todos os fundos têm alavancagem financeira? Não. Alguns não têm. Mas não é tema desse vídeo. O ponto é, vamos voltar aqui para o informe mensal. No informe mensal que eu abri aqui, ó, eu vou te ensinar a calcular o nível de alavancagem financeira pelo Loan to Value. O que é isso? Basicamente, você vai fazer o seguinte. Loan to Value. LTV, não é o LTV do marketing digital. LTV no marketing digital é Lifetime Value, Loan to Value. Como é que você calcula esse indicador? Que é o indicador principal de alavancagem financeira. Você vai pegar aqui no numerador, é uma razãozinha. Você vai colocar a dívida. Qual o saldo devedor do fundo imobiliário? E você vai dividir, sabe pelo quê? Pelos ativos. O ativo total. O que são os ativos do fundo imobiliário? No caso de tijolo, em grande parte, os imóveis ou as participações nos imóveis. E também dinheiro em caixa, participações em outros fundos imobiliários, se for o caso. Tudo que é ativo. Pode ser convertido em dinheiro e trazer benefício econômico para os cotistas. Então, basta eu saber qual é o tamanho da dívida e o tamanho do ativo total. E aqui o informe mensal me traz essa informação. No caso, ó, ativo, tá aqui, 1,8 bilhão. Vou pegar esse número inteiro aqui e colocar ele na planilhinha. 1 bilhão e 800. Veja que não é um fundo muito grande, menos de 2 bilhões de reais. Não é tão conhecido assim. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na seção dos passivos, logo aqui embaixo, ó, informações do passivo. Tá bem pequenininho, é assim mesmo. E aí, o que eu vou fazer? Dentro do passivo, eu não vou considerar rendimentos a distribuir, porque isso aqui são os proventos, né? Não é isso, não está dentro da alavancagem financeira. E também não vou considerar a taxa de administração, que é a despesa operacional do fundo, digamos assim. Eu só vou considerar aqui, ó, obrigações por securitização de recebíveis e outros valores a pagar. É isso. Então eu vou somar esses 168 milhões aqui com esse 502 aqui, quase 503 mil. Agora o que eu faço? É só fazer a divisãozinha. Dívida sobre o ativo total. Logo, a minha alavancagem financeira está abaixo de 10%, segundo o último informe mensal. E segundo o último relatório gerencial, o fundo estaria com uma alavancagem de 10,2%. Então essa informação aqui está até acima do que consta ali, então está correto. 10% de alavancagem. Ou seja, 10% do patrimônio do fundo, tá aí, ó. É que aqui ele deve estar considerando, sabe o que? O patrimônio líquido. 10% em relação ao patrimônio líquido. Isso tá folgado, tá? Tá folgado. Se você quiser utilizar um indicador que leve em conta a geração de caixa do fundo, o que é perfeitamente válido, por mais que não se convencionou no mercado de fundos imobiliários olhar sob essa perspectiva, eu acho que é válida, até para você incorporar o que é usado no mundo das ações, que seria o indicador dívida em relação ao EBITDA, né? Algo do tipo, uma aproximação. Você vai aqui no resultado do fundo. E aqui no resultado do fundo, você nota o seguinte, ó, vamos pegar o acumulado de 12 meses. O resultado líquido, mas aqui depois das despesas financeiras, né? Vamos adicionar a despesa financeira. Coisa rápida aqui, ó. 160 milhões mais 11. 171 milhões, né? Ou bota 170 milhões, tá? 170 milhões. Qual é a minha dívida? 170 milhões. Ó, 168. Sendo assim, é como se a gente dissesse o seguinte, que o PMLL 11, ele teria uma relação dívida líquida sobre EBITDA de uma vez. Um ano. Ou seja, se o fundo parasse hoje de pagar proventos, ou deixasse para fazer isso ano que vem, vamos supor que começasse em 27 e não pagaria nada. Em apenas um ano, saldaria toda a dívida. Então não é um grande problema. Não é um grande problema. Sendo que, quando você compara com a alavancagem financeira de empresas de shopping, está batendo 2 anos a 3 anos de geração de caixa. Então veja que no caso das empresas de shopping, elas possuem uma alavancagem, se eu for comparar aí com patrimônio líquido, de 30%, 35%, como um TRXF. Mas a diferença é que o TRXF é fundo imobiliário, não tem o benefício fiscal diferente. E também nem dá para dizer que tem a mesma previsibilidade de fundos de shopping center. Mas enfim, é só para você entender a importância de buscar fundos com baixa alavancagem. Porque
Quanto maior a alavancagem, maior o risco, especialmente no mercado de fundos imobiliários, onde a estrutura não traz o benefício fiscal. E o detalhe é que o fundo prevê essa alavancagem cada vez menor. Claro, eles poderiam fazer uma outra emissão de CRI, né, no meio do caminho, se tiver alguma oportunidade. Isso é imprevisível, mas por hora essa alavancagem seria praticamente zerada em 2036. Veja que em dezembro você teve aqui uma inadimplência negativa, positivo, inadimplência sob controle. E aí, a carteira de ativos aqui do fundo. Deixa eu te mostrar uma coisa. O fundo só tem participação total, ou seja, ele só é dono de 100% de 2 shoppings. E a gente tem uma carteira aqui de 14 shoppings. A carteira é relativamente pequena, se a gente compara com o Multiplan, que tem 20 shoppings, e Allos, que tem 45 shoppings. Mas enfim, somente 2 aqui, ó. O Rio 2 Shopping, e aqui em cima também, ó, o Península Open Mall. Só esses dois têm 100%. E olhando para a taxa de ocupação, quais são os únicos patinhos feios, entre aspas? A gente tem aqui o Shopping Metropolitano Bar, também no Rio de Janeiro. Veja que tem bastante concentração em shoppings do Rio de Janeiro, onde a taxa de ocupação é de 93%. Veja esse aqui, ó, o Península Open Mall, em que eu tenho 100%, o fundo tem 100%, é dono integral, ocupação 100%, cara. Tudo tá ocupado, tá lotado. Shopping muito bom para ter toda essa demanda. E temos aqui também o Shopping Tacaruna, Recife, ó, 93% de ocupação, mas ainda assim é algo reversível, né? E detalhe, aqui estão os administradores dos shoppings, ó. Então você tem Allos, né? Tem Allos aqui de novo, Allos aqui de novo, Allos aqui de novo. Isso é positivo. E ainda por cima, o que é mais um ponto positivo, na minha opinião, pensando no estilo Warren Buffett de ser, é um fundo que tem poucas cotas, ou seja, o fundo não se rendeu, né, a esse imperativo institucional de você criar cotas base 10. A cota está acima de R$100. Eu acho isso legal. Seria só algo a mais, né? Mas outros fundos ali de shopping também não foram por esse caminho. Mas enfim, considerando que esse fundo, na minha opinião, está mais barato que os outros, com indicadores operacionais superiores, de alavancagem financeira também superior, e outros mais que eu trouxe aqui, me parece estar subestimado. Mas antes de concluir, agora eu preciso te dar um recado do nosso parceiro aqui do canal, que é o app da Grana. Esse app aqui, ele é indicado pela B3. Quando você entra aqui na área do investidor da B3, já tem a indicação: declare o imposto de renda dos investimentos em 5 minutos. 100% automático e seguro. Grana, app parceiro da B3. Tá aqui. E tem um detalhe. Por mais que você possa extrair aqui relatórios de imposto de renda aqui do site da B3, esses relatórios são insuficientes para a declaração do imposto. Tanto os relatórios que você tira aqui do site da B3, quanto os relatórios que estão na corretora, os informes de rendimento, porque eles não trazem preços médios. E os preços médios são indispensáveis para você inserir na declaração do imposto de renda, lá na seção de bens e direitos, o cuja aquisição. Então isso você não tem com esses relatórios. Nem mesmo a declaração pré-preenchida da Receita traz todas as informações. Por isso, se você quer automatizar a declaração do imposto e evitar a malha fina, você precisa conhecer e testar o aplicativo da Grana, que eu vou te mostrar como é que funciona. E aqui está o meu aplicativo da Grana Capital. Tá vendo aqui esse botão declaração? Preenchimento automático. Importe automaticamente seus dados para o programa da Receita. Solicitar arquivo. Com isso aqui em mãos, basta eu pegar esse link, jogar no meu computador, fazer a leitura do QR Code e seguir o passo a passo. Pronto! Você faz sua declaração do imposto de renda em menos de 5 minutos, com essa segurança da indicação da B3 e sem perigo de cair na malha fina. Todos os clientes do Grana nunca caíram na malha fina. Sendo assim, pare de ficar se preocupando com regras complexas ou mesmo se arriscando à toa. Siga esse passo a passo que é simples e resolva o problema do imposto de renda da Bolsa de Valores. Aqui pega tudo: ações, ETFs, opções, mercado a termo, tudo que você precisa no aplicativo de imposto de renda. O link está na descrição, no primeiro comentário fixado e QR Code na tela. E utilize o cupom MIRAI para você receber um belo desconto. Mas Luan, me diz uma coisa, qual seria o preço teto em PMLL11? Qual seria o preço teto? Olha, eu mostrei que esse é um fundo que tem uma cota de R$109 e que ele pode pagar 12, ou seja, 11% de yield. Ah, mas aí deve ter não recorrente, né, Luan? Qual seria o quanto ele poderia pagar de fato só com base na receita do shopping center? E só com base em shopping center, segundo as minhas contas, ele consegue pagar entre 10 a 11 reais. Vamos ficar no meio do caminho, 10,50? Ou melhor, 10 reais, né? Vamos pegar o mais baixo ali. Gente, se eu ganhar 10 reais por ano e exigir pelo menos 9%, 9% eu acho que seria um yield razoável aqui, muito razoável. Se eu comprar o fundo até 111 reais, eu estou garantindo com tranquilidade 9%. Que é o yield que os outros fundos de shopping estão pagando. Sendo assim, esse seria um preço teto
possível nesse fundo PMLL11. Qualquer dúvida, já sabe, comenta aqui embaixo. Se gostou do vídeo, clica aqui embaixo no botão de like para o vídeo chegar a mais pessoas. Assim você ajuda aqui o meu trabalho. E basicamente é isso. Qualquer coisa, tô aqui para te ajudar. E eu te vejo no próximo vídeo.